A Igreja e a escravidão. Durante séculos, a escravidão assombrou a humanidade. E até hoje, há quem diga que a Igreja Católica foi cúmplice desse horror. Mas será isso verdade? Ou estamos diante de mais uma distorção da história? Hoje, vamos até o coração do século XV para revelar o que realmente está por trás das bulas que muitos chamam de racistas e escravagistas. Prepare-se, a verdade pode te surpreender. Como se a igreja fosse uma incentivadora da escravidão, como se a igreja fosse a mentora disso. Não é verdade. Você sabia que a Igreja Católica financiou e legitimou as primeiras expedições de escravização na África? Para o papel da igreja em todo o processo da escravidão. A igreja que não só tinha escravos, lucrava com isso, mas só condenou a prática da escravidão às vésperas da abolição, em 1888, com aquele Papa Leão XIII. Existe um historiador chamado Brian Davis, que ele diz que a escravidão é um choque para a civilização ocidental, uma contradição insolúvel. E a maior expressão disso está na igreja, porque as bulas papais, os decretos papais do século XIV, XV, XVI, foram como que cartas de autorização para que o rei de Portugal, os reis europeus, ocupassem os territórios africanos e escravizassem os seus habitantes. Inclusive em nome de uma evangelização, de uma obra missionária. Essa é uma questão interessante, frisando que a igreja sempre condenou a escravidão. Desde São Paulo com a Carta Filemon, depois com várias encíclicas, né? E quando o mundo moderno, depois da Revolução Protestante, voltou à escravidão, né? Isso é pouco a gente comenta. Mas a Idade Média foi um período que a igreja dominou, não havia escravidão. Quando a igreja perdeu o poder e assumiu os inimigos dela, a escravidão voltou. Mas a escravidão é uma coisa que acontecia, e os reis portugueses no começo e da Espanha lutaram contra a escravidão. A Igreja Católica, desde o século V, tomou posição contra a escravidão. Em 13 de janeiro de 1435, através da bula Sicut Dulu, o primeiro documento que trata explicitamente da questão, o Papa Eugênio IV mandou restituir a liberdade aos escravos das Ilhas Canárias. Já em 1462, o Papa Pio II deu instruções aos bispos contra o tráfico negreiro, que se iniciava proveniente da Etiópia. Dum diversas, Romanus Pontifex, Inter Caetera, 3 nomes em latim que viraram munição para acusadores da igreja. Mas o que realmente diziam essas bulas? Estariam os papas autorizando a escravidão de africanos e indígenas? Ou um contexto histórico foi simplesmente ignorado por quem escolheu odiar? Século XV. A Península Ibérica ainda respirava o clima das cruzadas. Cristãos e muçulmanos haviam travado séculos de batalha sangrenta. Portugal e Espanha estavam na linha de frente da expansão marítima. E o Papa era visto como o árbitro da cristandade. O mundo era outro. A escravidão não foi inventada pelos europeus. Ela existia desde a antiguidade, em todos os continentes, entre africanos, árabes, astecas, gregos e romanos. O que era novo era a tentativa de colocar a expansão sob a missão de evangelizar os povos. E é nesse cenário que surgem as 3 bulas papais que muitos hoje não compreendem. Mas muito antes dessas bulas, já haviam vozes na igreja contra a escravidão. O Papa João VIII, ainda no século IX, foi um dos primeiros a se posicionar com firmeza contra a escravização de cristãos. Em 873, escreveu ao Duque da Croácia condenando explicitamente a captura e venda de cristãos como escravos pelos sarracenos. Ele também interveio para libertar soldados cristãos capturados, revelando que a preocupação com a dignidade humana já pulsava no coração da Igreja, séculos antes da modernidade. Dum diversas,
emitida por Nicolau V ao rei Afonso V de Portugal, a Dum Diversas autorizava a guerra contra sarracenos e pagãos, não por raça, mas por religião. Tratava-se de uma permissão para capturar inimigos de guerra, o que era prática comum na época, não uma autorização geral para escravizar povos inocentes. É importante lembrar, o foco da bula era a defesa da cristandade, não o lucro ou o tráfico. Romanus Pontifex. 2 anos depois, o mesmo Papa reforça os privilégios de Portugal nas terras descobertas. A bula confirma o direito de converter os pagãos, explorar as terras e, sim, capturar inimigos em combate. Mas isso se dava num contexto de guerra religiosa, onde a escravidão era considerada parte da conquista militar. Inter Caetera. Já com o Papa Calixto III, a bula Inter Caetera reafirma os direitos da Ordem de Cristo sobre territórios africanos com foco na conversão dos povos. Essa bula, ao contrário do que muitos dizem, não autoriza escravidão. Ela trata de jurisdição espiritual e missão religiosa. Papa Nicolau V foi um humanista e protetor das artes. Nicolau V fundou a Biblioteca Vaticana, enfrentava os desafios da queda de Constantinopla e da ameaça islâmica. Suas bulas tinham o objetivo de proteger a fé católica, não de legitimar abusos. Papa Calixto III. Espanhol da família Borja, Calixto III dedicou-se a organizar cruzadas contra os turcos otomanos. Seu foco era a defesa da cristandade, não o comércio humano. Foi a Igreja uma defensora da escravidão? Não. Na verdade, ela foi uma das primeiras, se não a primeira instituição global a condená-la moralmente. Em 1537, o Papa Paulo III declarou que os indígenas do Novo Mundo eram seres humanos com alma e que escravizá-los era pecado mortal. Em 1839, Gregório XVI condena explicitamente todo tipo de tráfico humano. A Igreja não apenas evoluiu, ela liderou a mudança de consciência no Ocidente cristão. Na Idade Média e no Renascimento, uma bula papal era como um decreto de um imperador espiritual, com grande peso jurídico e político. Hoje, as bulas são documentos doutrinais ou litúrgicos, com valor espiritual, mas sem interferência direta nos assuntos de Estado. O mundo mudou, mas o que não mudou é a sede do mundo por distorcer a verdade. A mentira ganha força quando a verdade se cala, mas aqui a verdade ecoa. A Igreja não criou a escravidão, ela enfrentou o mundo para libertá-lo dela. Pessoal, esse então foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Se puder, se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque o canal está começando e ajuda a crescer. Agradeço aí pela presença. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.